Olá, dando sequência aqui ao nosso estudo de nutrição aplicada à estética. Hoje eu irei abordar com vocês os tipos de dieta. Bom, a dietoterapia, ela tem como finalidade ofertar ao nosso organismo, que pode estar debilitado, os nutrientes adequados, né? Partindo do princípio que ela é uma terapia na qual se aplica uma determinada dieta. E quando a gente realiza isso, a intenção é adaptar o nosso organismo da melhor forma possível para estimular a recuperação desse organismo, né? Para favorecer as condições físicas, psicológicas e nutricionais, né, na qual é necessário para que esse indivíduo ele possa se recuperar da forma mais adequada possível. Sempre lembrando que é importante adequar o contexto nutricional para cada um desses pacientes. Então, quando a gente vai realizar uma dietoterapia, é importante dividi-las em três grandes grupos, né? Três tipos de dietas. Aquelas de rotina, né, que são aquelas que podem ser utilizadas de forma geral, inclusive quando o indivíduo ele não apresenta nenhuma doença. As dietas terapêuticas, que servem justamente para tratar esse paciente, né? E as dietas especiais para exames, que vão facilitar a conduta para a realização de determinados exames para investigação de doenças ou mesmo exames de rotinas. Então, existem vários tipos de dietas que podem ser utilizadas, inclusive em ambientes hospitalares, né? As dietas hídricas, que são aquelas como, por exemplo, a administração de caldos, da própria água, as dietas líquidas, né? Que já são um pouquinho mais elaboradas, mas que ainda tem aquele aspecto líquido, a leve, pastosa, a branda e propriamente a livre. E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a primeira dieta que a gente vai falar é a dieta de rotina, que é aquela que não tem nenhuma restrição específica de nenhum tipo de nutriente ou alimento, né? Ela existe apenas alterações quanto à consistência da comida e que ela pode ser líquida, leve ou pastosa, né? Então, ela pode ser branda também ou geral. E essas consistências elas vão facilitar esse indivíduo dependendo da conduta que está sendo realizada do ponto de vista terapêutico ou não. Pode ser até preventivo, pode ser até para a realização de determinada rotina em ambiente hospitalar. E tudo isso é realizado quando o alimento ainda não sofre nenhuma modificação, né? Ela sendo branda ou geral. As dietas terapêuticas, como o próprio nome diz, elas são destinadas a determinada terapia. Então, nesses casos, eu vou modificar o contexto desses nutrientes, desses alimentos. Então, ela pode ser com muita proteína, com pouca proteína, pode ser sem nenhuma proteína, né? Que é o que a gente chama de proteica, e por aí vai. Né? As dietas especiais para exames, então, elas facilitam, elas preparam esse indivíduo de uma forma relativamente rápida para a realização de um exame, porque muitas vezes a dieta, se for realizada de forma normal, né, como uma dieta de rotina, ela pode influenciar no resultado desses exames, que podem ser tanto exames laboratoriais como exames de diagnóstico, como ultrassom, raio-x ou por aí. Bom, então em relação às dietas de rotina, a gente define dieta líquida, por exemplo, aquela que deve ser coada e de fácil e rápida digestão. Normalmente elas são indicadas para todos aqueles pacientes que têm dificuldade para mastigar ou deglutir, ou ainda no pré e pós-cirúrgico de indivíduos que realizarão ou já realizaram cirurgias do trato gastrointestinal. A intenção é justamente promover um repouso ao trato digestório, né? Uma vez que os alimentos mais sólidos eles podem ser prejudiciais, ocorrendo até às vezes uma fermentação muito intensa, causando desconforto para o paciente. Mas se ela tiver que ser mantida por um período mais longo, é importante ressaltar que ela pode ter deficiência de alguns nutrientes, e aí nesse caso é necessário uma suplementação para não levar à desnutrição desse indivíduo, exceto se for por um período mais curto.
É chamado de dieta leve aquela que tem uma consistência já agora semissólida, onde esses alimentos eles podem ser cozidos ou sofrer alguma ação mecânica para que eles possam ser desfiados ou moídos. A intenção aqui é facilitar também a digestão, né? Ela geralmente é utilizada para paciente pré ou pós-operatório ou que tem alguma dificuldade de digestão ou deglutição. Então, mais uma vez, ela é uma forma de facilitar a digestão. Muitas vezes se começa com uma dieta de uma restrição um pouquinho maior, uma dieta líquida, e pode passar para uma dieta mais leve. Eu tenho ainda a leve liquidificada, que é aquela que passa no liquidificador, justamente. Então, aqui, muitas vezes o indivíduo ele tem uma dificuldade muito intensa, realmente, para deglutir e digerir. Então, geralmente são pacientes que têm uma dificuldade intensa de mastigação, né? Então, pode ser, às vezes, uma transição esse tipo de dieta para um momento onde ele pode receber uma dieta que não seja assim tão líquida, né? Aqui o foco justamente é facilitar a deglutição e a mastigação desses indivíduos. Eu tenho ainda a dieta pastosa, né, que é aquela dieta que ela é um estágio um pouquinho maior do que aquela dieta liquidificada, né? Então aqui eu tenho o mesmo alimento, só que às vezes ele pode ser só amassado, né? Ele facilita também a deglutição e a mastigação, mas nesse caso aqui da pastosa, como ele fica bem amassadinho, né? Ele facilita muitas vezes até a digestão. Ela é destinada não só para pacientes que têm dificuldade de mastigação e deglutição, como aqueles também que não têm a dentição completa, então tem dificuldade para mastigar, ou aqueles indivíduos que têm dificuldade para engolir por questões neurológicas, né? Aqui a intenção é não liquidificar para não prejudicar muitas vezes até a absorção desses nutrientes, né? Aqui eu consigo manter esses nutrientes de uma forma mais íntegra. Na dieta branda, muitas vezes ela é a transição, né, para que possa chegar no momento posterior na dieta geral. Então aqui eu já começo a colocar os pedaços maiores desses alimentos, né? A única diferença é que eles são cozidos, então eles passam por uma cocção, mas os alimentos já estão todos presentes aqui, já tem as fibras. Então para aqueles indivíduos que já estão num estágio maior ou que passaram por uma cirurgia gastrointestinal mais branda, então ele não tem um prejuízo digestivo muito grande, né? Eu ainda tenho a dieta geral, que é essa no momento posterior, onde eu direciono essa dieta para todos os indivíduos, né, que não tem nenhuma restrição propriamente dita. É uma dieta completa, então é uma dieta de manutenção da saúde desse indivíduo. E aí temos então as dietas terapêuticas, que são aquelas que não são temporárias, né? São aquelas que têm que ser mantidas, muitas vezes pela vida inteira do paciente ou por um período muito longo. Uma das mais conhecidas é a hipossódica, onde se restringe bastante o controle do sódio, né? E consequentemente do sal. Então diminui abundantemente a oferta do sal nesse alimento e é destinado para as pacientes que têm quadros de hipertensão, edemas, né, inchaços diversos, problemas renais, né, insuficiências renais, insuficiências cardíacas, ou mesmo qualquer tipo de hepatopatia ou doença onde o indivíduo apresente um inchaço muito grande, né, inclusive quando faz uso de corticoides de maneira crônica. Um outro tipo de dieta terapêutica que tem que ser mantida aí por um período longo e às vezes até a vida toda do paciente é aquela destinadas para diabéticos, né? Então, a diabetes, o indivíduo ele tem uma deficiência ou uma incapacidade da produção de insulina, o que faz com que ele tenha altos níveis de glicemia no sangue. Portanto, essa dieta, ela tem que ser uma dieta que tem um nível de gordura, um nível de carboidrato e até mesmo de proteínas mais controlado, diminuindo o máximo possível, ou quase restringido por completo, as taxas de carboidratos simples, né, dos açúcares. Então, para isso, eu tenho que fazer uma dieta específica justamente para controlar não só os níveis de caloria, mas o nível glicêmico desse indivíduo.
Eu ainda tenho as dietas que são pobres em iodo, que são aquelas dietas destinadas para pacientes que fazem radioiodoterapia. Então, normalmente aqueles indivíduos que apresentam câncer de tireoide e que foi necessário, portanto, fazer a radioterapia para não suplementar demais esse organismo do indivíduo. É importante que ele faça uma dieta pobre em iodo. E normalmente, né, o iodo está presente em vários alimentos. Então, é uma dieta bastante complicada para se fazer por um período, às vezes um pouco mais longo, mas nem sempre é um período para o resto da vida. É justamente nesse período onde ele faz a radioterapia e enquanto taxas de iodo ainda estiverem amplamente presentes no organismo dele, e engloba todos aqueles alimentos que apresentam sal, basicamente, né? Então, todos os alimentos que podem ter sal, carnes diversas que podem ter passado por algum processo de salga, conservas, enlatados de forma geral. E todos aqueles industrializados, né, que sempre tem a presença de sal, até mesmo chá industrializado, café, refrigerantes, né, porque todos eles podem ter a presença desse iodo e do sal iodado. Então, preconiza-se, quando for utilizar o sal, de usar sal não iodado. Ainda falando a respeito dessas dietas terapêuticas, existem as chamadas hiperproteicas ou hipercalóricas, onde você aumenta o teor de proteína, né? Então, fazendo isso, você deve aumentar também o teor de gordura e carboidrato para gerar um equilíbrio metabólico nesse indivíduo. Geralmente ela é indicada para pacientes que sofreram grande estresse físico, né? Porque a proteína ela é muito, não só a proteína, mas como carboidratos e gorduras também é importante para pacientes convalescentes, queimados, por exemplo, pacientes que apresentam quadros de câncer, quadros infecciosos. Toda vez que o indivíduo ele tem uma perda de gordura muito grande, né, em períodos de convalescência, é importante suplementar com dietas hiperproteicas e hipercalóricas, que isso facilita muito a recuperação desses indivíduos. E eu tenho ainda a dieta hipoproteica, que é justamente o inverso, né? Uma dieta que ela é pobre em proteína, não é que ela é isenta. Pode existir proteína, mas de uma forma extremamente controlada, às vezes não supera cerca de 50 gramas por dia. Então, ela é destinada não só para paciente vegano, né? Mas é destinada para indivíduos que têm alguns quadros de insuficiência renal, no qual aqui a intenção é diminuir um dos produtos que são formados quando a gente metaboliza a proteína, que é a ureia e creatinina, que justamente o paciente nefropata ele não consegue eliminar, produz demais e não consegue eliminar, então aumenta os níveis dessas substâncias, ureia e creatinina, no sangue, por isso que é importante reduzir os níveis de proteína, ok? Bom, e para encerrar, é importante falar também que existem essas dietas, né? Dentro das dietas terapêuticas, a dieta laxativa, que é aquela que estimula o funcionamento do intestino, o funcionamento do trato digestório, né? Geralmente são indicadas para indivíduos que apresentam uma obstipação intestinal, né? Problemas de prisão de ventre, com a intenção de aumentar o bolo fecal e assim estimular o peristaltismo. É uma dieta super rica em proteínas, né? Desculpa, em fibras oriundas de cereais, principalmente de frutas. É uma dieta que ela, como a gente já falou nas aulas anteriores, que pode ter a presença de probióticos, de prebióticos ou até mesmo de simbióticos para estimular a digestão e dessa forma estimular o trânsito gastrointestinal. As dietas para exames especiais, né, elas dependem muito do tipo do exame que é realizado, né? Então é importante conhecer o exame, conhecer esse preparo, para que de fato você se adapte com alguma dessas dietas aqui previamente faladas nessa aula. Tá bom? Eu espero ter esclarecido, né, essa grande variedade de dietas. Cabe ressaltar que aqui essas dietas não têm o fundamento de emagrecer ou engordar, né? São dietas de uso puramente clínico e terapêutico, né? Usado para pacientes de forma geral, sem a intenção de modificar o score corporal de nenhum deles, ok? Eu espero vê-los na nossa próxima aula e espero que vocês tenham
aproveitado bastante essa aula. Até lá!